Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai fazer mais uma revisão de um artigo científico, dessa vez sobre erosão de design em uma aplicação, né? É um tema que é muito conectado com o nosso canal Dev Eficiente, fala sobre qualidade de código e tudo mais. O título aí do artigo é Design Erosion, Problems and Causes. Beleza? Então, é um artigo até, na minha opinião, né, um pouco extenso, né, ali 15 páginas, tudo mais, tem bastante coisa. Eu peguei os pontos que eu considerei que são os principais aqui, né, para trazer o resumo para você e também para emitir a minha opinião sobre o tema aí. O artigo, né, a data de publicação dele é o ano de 2002, beleza? Então tem aí, né, 19 anos, considerando 2021, né, independente ali da data exata de publicação, mas o tema continua super atual, né? Eu continuo observando tudo que ele fala lá, eu observo na maioria dos projetos, então eu acho que vai ser, na minha opinião, né, bem interessante aí. Então a primeira coisa, né, vou usar o template padrão. Vou passar, né, por todas as seções aqui do artigo, né, tentando literalmente trazer um resumo, e no final eu emito a minha opinião sobre o artigo aí, tudo mais. Então, beleza, né? O resumo inicial aqui. Óbvio que eu tô com minha cola vendo aqui, sempre quando eu vou resumir artigo, eu deixo uma cola pronta para conseguir, né, linkar as ideias, é muito denso, tudo mais. Então, basicamente, aqui no resumo, o artigo traz a ideia que a erosão do design é algo que é muito comum entre os projetos de software aí, né? E é engraçado que ali no resumo ele já fala assim, na verdade assim, independente da estratégia de design que você adote, né? Um design que olha muito para flexibilidade a médio e longo prazo, que tenta acomodar as possíveis mudanças no software, tudo mais, ou um design que seja supostamente, né, mais superficial, que olhe menos no médio e longo prazo, né, que olhe só para o que vai acontecer agora. Ele deixa ali claro, né, que independente da estratégia utilizada para bolar o design da aplicação, em geral, qualquer um dos caminhos levam para o mesmo resultado, a erosão do design no médio longo prazo aí da implementação, né, do sistema. Uma outra coisa interessante que é trazida já aqui, né, no abstract, no resumo do artigo, é que para conseguir mostrar essa erosão neste artigo, ao invés deles irem pegar um projeto da vida real de uma empresa, um projeto grande e tudo mais, que daria muito trabalho, eles implementaram um projeto que teve que sofrer diversas modificações nos seus requisitos durante o curso da implementação, e eles quiseram passar por isso, né? Eles, os pesquisadores, codando um sistema que sofreu alteração dos requisitos naquele determinado espaço de tempo, como que aquele sistema, né, que estava sendo codado por pessoas experientes e que dominavam as coisas e tudo mais, aquele próprio sistema teve, né, o seu design explodido aí, né? Teve a erosão do design. Então, o paper é todo pautado sobre a experiência observada em cima de um sistema bem pequeno que foi criado, que foi construído pelos próprios pesquisadores, com essa característica de ter mudanças de requisitos, e eles tiveram que ir acomodando essas mudanças de requisitos em cima do código que eles mesmos tinham desenvolvido. Aí a próxima parte do artigo é justamente aqui, né, o que ele é chamado de introdução. E é uma introdução bem extensa. Tem várias coisas que eu considero que são importantes e eu diria que é quase como se fosse ali, né, o coração do artigo. Tem muita coisa que, na minha opinião, é muito relevante. Muito relevante dentro do paper como um todo. Então, na introdução, ele começa trazendo um exemplo, né, 3 exemplos, na verdade, de sistemas que sofreram reescritas. Então, ele traz um exemplo do Netscape, de um sistema, de um projeto, né, de uma empresa sueca, que meio que fazia drivers ali, né, um drive que conectava com N periféricos do computador, e esse projeto teve que ir sendo evoluído. E ele também traz um case ali, né, sobre o kernel do Linux, que da versão 2.3, se eu não me engano, para 2.4, demorou muito de sair, né? Demorou muito de sair a versão 2.4 aí. Então, especificamente sobre o caso da Netscape,
Ele traz ali uma situação, né, que você tinha Netscape, surgiu o Internet Explorer, a galera do Netscape pensou, beleza, agora a gente precisa, né, melhorar o nosso browser aqui para conseguir concorrer de maneira interessante, né, com toda a força que vem aí do Internet Explorer e tudo mais, né, e falar desses browsers me faz voltar um pouco no tempo, né, e engraçado, né, parece, eu tô falando como se fosse uma coisa atual, né, mas 19 anos para um navegador, para um artigo, continua atual, mas para um produto meio que ficou, né, super defasado, né, como assim uma briga entre o Netscape e o Internet Explorer, mas enfim. E ele cita que a galera do Netscape começou a fazer, né, uma refatoração gigante dentro do projeto para conseguir acomodar as coisas novas que estavam por vir e tal. E que depois de 6 meses de trabalho eles perceberam que não estava dando mais. Não estava dando mais. O esforço para conseguir fazer aquelas alterações, né, fazer aquela reorganização no sistema não estava compensando. Eles deixaram tudo para trás e reescreveram tudo do zero aí. A mesma coisa aconteceu com esse case dessa empresa sueca, com esse driver aí, né? Eles tinham que ir acomodando, eles tinham que ir aceitando diversos novos periféricos e tudo que aparecia e eles queriam criar que o driver suportasse ali, né, a comunicação. E teve uma hora que ficou impossível sair suportando todo tipo de coisa que eles queriam. Eles fizeram uma segunda reescrita e depois fizeram a terceira, reescreveram de novo, né, em cima da reescrita que tinha acontecido. E no caso do Linux, ele cita aqui entre a versão 2.2, 2.3 e 2.4, né, para ser a 2.4, eles fizeram uma reestruturação grande no código e, de acordo com o artigo, da 2.3 para 2.4, se eu não me engano, demorou 2 anos para sair, né, a atualização aí do kernel do Linux. Então, ele começa trazendo esses cases, 2 cases de indústria, né, Netscape e o da empresa sueca, e um case de projeto open source que, na minha opinião, eu vou deixar isso até para eu tenho que lembrar disso na hora da opinião, porque eu não anotei aqui, né? Mas na minha opinião, o projeto open source é um bicho completamente diferente de produtos da indústria, né? De software que é feito para dentro da indústria e tudo mais. Ainda na introdução, ele traz aqui, né, o que o artigo acredita que são os principais problemas que levam à erosão do design. Então eu vou citar aqui. O primeiro que ele traz é o Traceability of Design Decisions. Basicamente, ele diz, né, que a falta de expressividade dentro do código, conectando aquilo com o negócio, afeta demais o julgamento do design, né? Como ninguém sabe direito o que está acontecendo no sistema, no negócio, tem pouca pessoa que domina toda a cadeia ali necessária para você realmente automatizar algum tipo de processo, é muito difícil entender qual é o motivo da decisão daquele pedaço do código ali, né, daquele design, para atender aquele problema. Aí, né, uma coisa que é conectada também, ele traz que o outro ponto aqui, né, que leva para a erosão do design é o increase maintenance cost, né, ou seja, né, o aumento do custo de manutenção. O design que vai ficando ruim aumenta muito o esforço para realizar as atividades de manutenção. Tem outro tópico que ele cita aqui, né, que é o Accumulation of Design Decisions. E aí a explicação básica é, cada vez que uma decisão de design é revisitada, ela gera um efeito sobre as outras decisões. Então, isso eu achei muito interessante, né, que quando o sistema vai andando para frente, né, principalmente sistemas da indústria, que os requisitos vão mudando e tudo mais, é citado que você vai empilhando decisões de design dentro do seu código, e cada vez que você vai fazer uma nova decisão, ali, né, que você vai revisitar alguma coisa, talvez uma mudança ali gere uma mudança meio que tensa na aplicação inteira. Então, esse acúmulo das decisões aí, né, de design vai deteriorando até que role a erosão. Inclusive, né, esse período pré-erosão, que é literalmente você fazer uma coisa que não era para estar sendo feita no sistema, ele chama aí, né, de architectural drift. Ou seja, né, você vai ali, você vai tendo algum tipo de fricção, coisa do gênero, até que o negócio, você faz uma parada que não deveria supostamente fazer. E tem um que eu acho interessante aqui, né, ainda nesses principais problemas que levam à erosão do design, que ele fala que é o surgimento desses métodos de desenvolvimento de software iterativos aí, né? Então, quando a gente
se vê influenciado pelos princípios ágeis, né, de fazer a entrega do software ali, né, em pedaços menores, gerando o valor mais rápido possível para o cliente, né, enfim, né, se adequando para essa realidade que já surgia lá atrás, né, muito dinâmica. Quanto mais cedo você entrega valor, né, mais cedo você vai verificar se aquilo realmente está gerando o valor que era esperado. Você pode reagir mais rapidamente, né, a qualquer tipo de movimento e tal. Só que ele traz ali o ponto que, geralmente quando você pensa em decisões de design, a tendência é você olhar no design pensando lá na frente, né, de maneira mais avançada, enxergando tudo que você precisa fazer. Você fala, putz, então se eu adotar esse tipo de solução aqui agora, já vou acomodar as futuras coisas que já estão previstas. Mas nos métodos iterativos, você tem menos visão, muitas vezes, do que vai acontecer lá na frente, né? De novo, assim, a visão existe, porque você sabe onde você quer chegar, mas como você vai entregando parcialmente ali, né, tentando gerar de novo esse valor o mais rápido possível, muitas vezes você perde no olho o que ainda vai vir. E o seu design reflete o que você enxerga. Se você não enxerga o que vai acontecer, não tem como, né? Ou pelo menos não deveria ter como você acomodar qualquer tipo de coisa ali no seu código relativo ao que você não vê. Depois ele traz, né, um olhar sobre o que ele chama de Optimal versus Minimal Approach to Software Development. Então a ideia é que o approach ótimo é aquele approach justamente, né, que você pensa na flexibilidade que é necessária dado os requisitos que existem aí. Então você tenta pensar em tudo para começar a fazer o código. O outro lado que ele chama de minimal é você pensar em menos coisas. Então, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, né, eu diria que começo de startups, por exemplo, né, começo de projetos que tem um prazo muito apertado ou algo do gênero, você vê um pouco do minimal approach. E ele comenta que o interessante é assim, nessa introdução, nem o optimal, nem o minimal resolve. O optimal você não consegue porque você tem que pensar em múltiplas coisas e na opinião do artigo, né, o custo de conseguir fazer isso tudo pode ser muito elevado, inclusive custo que eu falo de tempo mesmo. Por outro lado, você fazer tudo mínimo quer dizer que você vai ter que fazer muita alteração, acumular muita decisão de design sobre as anteriores com o passar do tempo, e isso também pode levar você, obviamente, ali, né, à erosão do design. Deixando claro que a expressão nesse artigo, erosão de design, o design erosion aí, né, a erosão do seu design é o quê? É quando você faz uma coisa que claramente você sabe que não deveria fazer. Eles citam uma erosão de design, inclusive no próprio código que eles fazem, né, durante o experimento. Então, por exemplo, você recebe um parâmetro que é de um tipo abstrato e faz um cast para um tipo específico dentro do método. Você não deveria fazer o cast, né? Como é que você sabe que o parâmetro que é do tipo abstrato é do tipo específico que está fazendo o cast? Sem você, por exemplo, fazer um instance off, por exemplo. Você não deveria poder. Então quer dizer que aí explodiu, né? Erodiu, sei lá se essa palavra existe, erodiu. Existe? Eu não sei se existe. O seu design. Beleza? Fechando a introdução, ele traz algo que eu particularmente considero bem interessante. Ele fala assim: muitos approaches tentam forçar, né? Tentam levar para o caminho que o design ele vai se perdendo por conta da falta de preparo das pessoas, por conta da falta de preparo nas tecnologias, nas ferramentas, em todo o ecossistema necessário para conseguir desenvolver aquele produto e tudo mais. Eu vou voltar a falar sobre isso no final do artigo, né, quando eu for emitir a minha opinião. Mas o artigo deixa claro que ele discorda, ele não acha que o problema que leva à erosão de design, ou o principal problema que leva para a erosão de design, é a falta de preparo da pessoa nos mais variados aspectos relativos ao desenvolvimento do software. Para o artigo, a causa raiz ali é que o jeito que software era desenvolvido, e eu já vou adiantando, né, continua a ser desenvolvido agora em 2021, a maneira está equivocada. O jeito que software é desenvolvido, ele não consegue
ele não consegue manter um design de código, né, a qualidade de código sustentável a médio e longo prazo. Então, o artigo fala disso lá em 2002. E ele traz isso aqui nesse final, né? Pessoas bem preparadas, e a gente fala muito disso aqui no canal, né? Quando você está muito bem preparado, muito bem preparada, o que todo o seu preparo ajuda em quê? Em atrasar a erosão do design. Isso de acordo com o artigo. E eu, no final, vou opinar, mas eu tenho uma visão parecida. Por quê? Porque por mais bem preparado ou bem preparada que você esteja, imagina que você estudou muito, treinou muito e realmente você domina aquela parada. E você, enquanto você estiver naquele sistema, com outras pessoas tão bem preparadas quanto você, acho que existe uma boa chance da parada fluir. O problema é que você vai sair desse lugar e o sistema vai ficar. E vai entrar outra pessoa. E vai entrar outra pessoa. E é isso que ele diz que não dá para você controlar. Essas trocas aí de pessoas, junto com as trocas dos requisitos, por melhor que você seja, vai fazendo o sistema ficar cada vez pior de ser mantido. E eu concordo demais com isso daí, né? Depois tem uma parte grande na implementação, uma parte grande do artigo, onde ele traz a jornada de implementação. O software passou por 5 versões aí, né? Então eles tiveram troca de implementação do design para acomodar um requisito novo que aconteceu e depois teve outro requisito que apareceu que teve de novo que mexer ali no design e tudo mais. Então é toda uma história só contando as coisas que foram alteradas e eu confesso que eu não acho que vale a pena detalhar essa história aqui no vídeo. Para você que é super técnico, a história de evolução do sistema ou evolução do negócio e o sistema tem que ir acomodando a evolução do negócio e eles foram tendo que implementar isso dentro da base de código ali. Aí depois dessa parte, dessa história da implementação, vem uma parte que eu acho que tem alguns detalhes bem legais, que ele faz análise do que aconteceu durante a experiência do desenvolvimento. Então o primeiro ponto que ele traz é esse lance do Architectural Drift, que basicamente é o que antecede a erosão, né? São aqueles primeiros sinais que vai dar ruim, tudo mais. Então ele comenta que na primeira versão do projeto tudo estava bem compacto, mas tinha um design que era muito inflexível e que precisava ser muito melhor. Eles atacaram isso e deixaram tudo muito mais flexível. Ele cita os patterns que foram utilizados, né? Ele começou controlando uma mudança de estado no sistema, implementando uma versão dele do state, só que tudo era resolvido em tempo de compilação. E aí ele queria ter uma solução que fosse tudo dinâmico, tudo podia ser mudado em runtime. E aí eles fizeram um monte de uma coisa bem para runtime, e aí foram se preocupar, né, com o uso de memória, aí meteram lá o flyweight como pattern para ficar reutilizando as instâncias e tudo mais, como se fosse um pool e tal. Então eles atacaram isso, deixaram tudo mais flexível, só que também, na opinião deles, né, tudo ficou muito mais complicado de ser entendido aí. E, inclusive, muito código só para essa infraestrutura foi criado, que não necessariamente gerava valor pensando no negócio final. E essa é uma coisa que eu falo muito para vocês aqui no canal. Quanto mais abstrata é a sua solução, quanto mais flexível é a sua solução do ponto de vista do sistema inteiro, ela tende a ser mais complexa. Porque o que é abstrato tende a ser complexo. É tipo, não tem como ser ao contrário, sabe? Se você pensou numa coisa que é muito abstrata, quer dizer que tem muitos elementos, provavelmente. E se tem muitos elementos, provavelmente vai ser mais complexo de ser entendido. Óbvio, né? Eu vou falar sobre isso no final, na fase da opinião. A tentativa é você conseguir controlar essa complexidade de modo que esse abstrato seja mais digerível aí, né? Digerível, acho que essa palavra existe, pela pessoa, mas vai ficar. Quanto mais flexível é o seu software, provavelmente mais difícil de ser entendido ele é. Tem outra expressão que ele usa que eu confesso que antes de ler esse artigo, na verdade, o Architectural Drift também não era expressão muito conhecida para mim. E aí ele traz uma outra expressão que eu achei muito boa, que é o Vaporized Design Decision. Ou seja, decisões de design que evaporaram aí que não fazem mais nenhum sentido, né? Então, ele fala aqui. Literalmente, eu vou aqui, né? Vou colocar o texto que eu escrevi.
Literalmente ele fala que decisões de design que foram tomadas imaginando certas coisas simplesmente evaporaram. Naquele momento não fazia mais nenhum sentido na última versão ali do código. E ele traz aqui um exemplo. Por exemplo, uma abstração para facilitar que a entrada dos dados poderia ser feita via interface gráfica e linha de comando. O software deixou de ter múltiplas entradas de dados e tinha uma decisão de design lá para suportar isso, que não fazia mais nenhum sentido. Aí ele traz, né, na análise dele, o momento que teve a erosão do design. Ele usa como exemplo um método, é o caso que eu citei no início, ele usa como exemplo um método de uma interface que recebe um tipo abstrato, mas as implementações da interface ficam fazendo cast do tipo abstrato para um tipo concreto, que tem o que era necessário naquele ponto do código. De novo, o seu método que recebe um tipo que está linkando para uma interface, não tem como ele fazer um cast para um tipo específico, sem ele testar se aquela referência aponta para aquele tipo específico. Claramente, essa é uma falha de código mesmo, é um bagulho que não deveria estar acontecendo. Beleza? E ele também cita que rolou Accumulated Design Decisions aqui, né? Na análise dele. E aí ele cita esse caso do pattern. Ele começou com state. O state deixou de ser suficiente para ele, porque ele queria que novos estados entrassem de maneira dinâmica, fossem acomodados de maneira dinâmica no sistema, só que o state permeou boa parte da decisão de design deles ali. E essa alteração foi muito dura, e levou o sistema para um estado mais complexo do que eles gostariam, para que pudesse ser entendido. E aí, ainda aqui nessa parte, né, da análise, ele tem uma seção que ele chama de Lessons Learned. Então aqui, né, as lições que foram aprendidas, algumas coisas, observações que eu acho interessantes, né? Então, decisões simples de design no começo podem afetar demais no futuro, na opinião dele. A diferença entre a versão final do software e a inicial é muito grande. Não tem como alguém que veja a primeira e a última entender o motivo daquela mudança. Isso aqui é muito legal, né? Imagina que você vê lá o primeiro release, vamos supor, e o último. E aí você fala assim, gente, o que aconteceu aqui no meio? Pro bagulho sofrer essa mutação. Que fala que não dá para saber realmente, né? Uma outra coisa que ele cita como lições aqui aprendidas, né? Que em nenhum momento qualquer métrica formal de qualidade interna pesou na análise deles ali no código, né? E só para deixar claro, eu imagino que ele saiba, né? Isso continua, eles não morreram, continua não acontecendo hoje. E aqui uma parte eu achei muito legal. Ele cita, né, que o aceite do requisito para suportar mudanças no fluxo de estado em tempo de execução trouxe alterações de design que foram muito impactantes e que deixou tudo muito complexo. Então isso daqui é prevenção. Muitas vezes, na hora que um requisito para o software é pedido, a falta de uma análise de causa raiz leva você a implementar uma parada que você não precisava. E essa implementação deixa o código mais difícil do que deveria e gera menos valor do que você gostaria. Ou seja, uma combinação completamente explosiva para o mal. Aí no final ele cita, né, algumas questões que merecem mais pesquisa. Então, por exemplo, o approach para o separation of concerns, no sentido de separar, né, essas preocupações dentro do código, que a gente de vez em quando fala, quando traduz para separação de responsabilidade, para ele continuar sendo um alvo de pesquisa interessante e continuar até hoje, né, mesmo esse artigo sendo de 2002. E também ele cita aqui uma outra coisa que ele chama de expressiveness of representations aqui. Então eles perceberam que é mais recorrente do que deveria o código-fonte ser a própria documentação, né? Por sinal, continua sendo real hoje em dia. A gente ainda vê pouco software da indústria com a documentação formal, legal, né? Com a visão de alto nível da parada, para que você consiga tentar entender a história das decisões ali de design daquele software, né, como a parada foi evoluindo, por aí vai, né? Porque você poderia ter, né, as versões de documentos formais ali, de visão da estratégia de design, arquitetura do software e tudo mais, elas poderiam ir evoluindo e mesmo com o passar dos anos, você provavelmente teria menos documentos do que releases do software aí. Então ele poderia servir, né, como apoio, como sustentação, para você entender um pouco de onde veio e como chegou no ponto que está.
Beleza? Ele também cita, né, qual que é a limitação da pesquisa. Obviamente, a limitação é que eles codaram o sistema do zero no contexto deles, um sistema pequeno. Muitas das coisas que eles decidiram fazer no sistema, provavelmente, né, essas refatorações gigantes de mudança de estratégia de design num sistema maior, seria muito mais tenso, talvez fosse até impossível, né, de fazer, mas mesmo assim eles consideram que essas limitações também geraram forças para o artigo, porque eles tiveram controle sobre o software, puderam ir implementando uma coisa depois da outra e realmente puderam passar pela experiência de ver esse design explodindo com o código que eles iam fazendo ali. Beleza? Aqui no final, né, um pouco da minha opinião. Então, eu confesso que eu gostei bastante do artigo, acho que ele conversa totalmente com a realidade. Tudo que ele fala, eu continuo observando hoje em dia, e aí, desde que eu criei o canal do Dev Eficiente, a jornada Dev Eficiente, e pensando 2, 3 anos atrás, quando eu decidi que eu ia mergulhar nesse lance de qualidade de código tudo mais, eu confesso que realmente uma área da engenharia aí, de software, para mim, muito encantadora, e que tem muito espaço para fazer um trabalho ainda melhor. Então, uma coisa que eu enxergo muito é isso, né? A falta de qualquer tipo de sistematização no momento de implementar o código leva o sistema para um ponto terrível de manutenção, né? Onde o esforço para fazer a manutenção geralmente fica muito, muito grande, que pode te levar até uma reescrita do sistema. E eu gosto muito de lembrar que reescrever um sistema é um bagulho insano. Quer dizer que realmente tudo está muito desesperador. Porque quando você reescreve um sistema do zero, você só tem uma certeza: que várias coisas que funcionam vão deixar de funcionar. Todo o resto é aposta. Vai ter um código melhor, a qualidade vai ser melhor, vai ser mais manutenível do ponto de vista de entendimento, do ponto de vista de evolução aqui, né, de manutenção corretiva. Pouco importa os indicadores. Tudo é uma aposta. A única certeza é que você vai quebrar coisas que já funcionam. Então, realmente é uma coisa muito desesperadora, é muito custosa para a empresa, precisa de muita gente, é um esforço muito hercúleo aí, né? Nem sei se muito hercúleo faz sentido, é um esforço hercúleo só, para você fazer qualquer tipo de reescrita. Sobre o ponto que o problema não é as pessoas estarem pouco preparadas, eu diria que o problema não é apenas as pessoas estarem pouco preparadas. Acho que isso é um problema, sim. Acho que ficou muito comum na indústria de desenvolvimento de software a gente aprender alguma coisa ali, né? Ler um livro, fez um curso, fez uma atividade do curso, né? Um projeto, parte de um projeto completamente guiado, e aí você vai cair num sistema que você tem que fazer tudo sem ser guiado ou guiada. E obviamente, se você tem pouco preparo, provavelmente a performance que você vai entregar dentro do contexto vai ser, inclusive misturando, né, qualquer tipo de as possíveis dimensões que alguém queira mensurar a performance de alguém, provavelmente vai ser muito abaixo do que poderia. E só que quando você tem toda uma grande quantidade de pessoas performando em múltiplas dimensões abaixo, isso significa que você está trazendo a régua para baixo. Então eu acho que a falta de preparo que o ritmo da indústria nos impõe e que a gente tenta combater aqui no canal, tudo mais, né? Deixando claro que o preparo faz sim diferença, que o preparo corta tempo, que o preparo te joga para cima mais rápido, tudo mais. Então a falta de preparo eu acho que influencia. Mas eu também concordo que software, né, assim como já foi escrito lá no texto do No Silver Bullets, tudo mais, software é um bicho diferente. Eu gosto sempre de lembrar, né? Software é um texto que você escreve, e aí você sai da sua cadeira, outra pessoa senta e mexe no mesmo texto. Você sai da sua cadeira, outra pessoa senta, você passa e escreve o mesmo texto. Então, se eu fosse fazer aqui qualquer tipo de analogia, se fosse um texto jornalístico, e a gente enfileirasse as mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro, mundial, algo do gênero, e elas tivessem que ficar revisitando o mesmo texto que foi escrito e alterando aquele texto, eu também acho que aquele texto ia perder qualidade com o passar do tempo. Ia demorar mais de perder qualidade, mas ele ia perder qualidade. Assim como uma equipe bem preparada vai fazer com que aquele texto demore mais
de perder qualidade. E aí tem um detalhe. Tem um detalhe. Em projetos da indústria, por mais que você tenha uma equipe muito preparada, aquilo vai rotacionando. As pessoas vão trocando de emprego, elas vão rotacionando na mesma empresa se a empresa for grande. E aí você começa a ter uma distância muito grande de quem escreveu a versão inicial do software com quem vai manter. E isso, por mais que você seja muito, muito incrível, gera dificuldade para você escrever o software. Então, quando eu olho para esses artigos, e mesmo para os artigos mais atuais, eu confesso para você que está aqui vindo até agora, que eu continuo achando que o CDD tende a ser uma linha de design que pode realmente nos ajudar. Por quê? Porque estabelecer um limite para a complexidade dentro das unidades vai, na minha opinião, vai manter o nível de entendimento sempre numa régua que todo mundo definiu na equipe, que é a régua que é aceitável. Então as pessoas quando chegarem nos projetos, dado a métrica que foi derivada, ela vai saber, olha, a métrica é essa, o limite de pontos por unidade é esse aqui, a unidade pode ser uma classe, um método, um conjunto, um pacote, enfim. Isso aqui, né, tem muito espaço para exploração do que é a unidade de mensuração. A maioria dos vídeos que eu trouxe para você aqui no canal sempre leva em consideração o arquivo. Então, se for num sistema orientado a objetos, uma linguagem, um arquivo geralmente vai ter uma classe. No vídeo que eu fiz com o React, o arquivo tinha múltiplas funções, eu considerei o arquivo como um todo também, mas tem muito espaço para exploração. Mas estabelecer um limite que é fácil de ser contado para uma unidade, para mim é muito promissor e eu continuo achando, dentro aqui da nossa pesquisa e das nossas experimentações, que o CDD como linha de design talvez ataque o que o artigo traz, né, indica que ainda não tinha sido atacado e eu considero que não foi ainda atacado até hoje, que não é sobre desenvolver software, é um bicho diferente e ainda precisamos buscar uma maneira de conseguir fazer isso de uma forma que seja sustentável a médio e longo prazo aí. E o CDD cai muito naquela parte do separation of concerns e tudo mais. Então eu acho que a gente tem um caminho que me parece promissor, dado todo tipo de teste que eu venho fazendo aí. Beleza? Mas bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem uma crítica construtiva, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.